Olá, pessoal! Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Meu Caminho é Te Amar. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Lupe garante a Sebastian que não tem nenhum interesse nele. Sebastian diz que eles poderiam começar de novo e podiam sair à noite em um bar. Lupe se nega e Sebastian sugere que vão ao cinema. Lupe diz que não vai para lugar nenhum e manda ele entender que não quer nada com ele. Ela diz que a única coisa que quer dele é deixá-la de segui-la e lhe dá uma bofetada. Fausto paga Macário pela ajuda dele para sabotar o restaurante. Ele diz que, se tudo sair bem e a Amparo vender os terrenos, a vida dele e de toda a sua família irá mudar. Karen pergunta a Daniela o porquê ela acha que o Memo não saiu do lado dela no hospital. Daniela diz que ele é uma boa pessoa e tem muito carinho pela Isabela. Karen diz que ela não pode ser ingênua e que Memo também sente coisas por ela. Daniela não quer aceitar isso, mas Karen pede que ela reflita no que ela disse. Úrsula começa a planejar ter um filho para segurar Memo. Ela vai até um ginecologista, diz que quer engravidar e se ele pode ajudá-la para que seja o mais rápido possível. Úrsula pergunta se o ginecologista poderia lhe dar algum papel dizendo que ela está grávida. Memo diz a Daniela que já deixou as plantas na casa dos Altamirano. Daniela diz que está bem, diz que se precisar de algo liga para ele e o dispensa. Memo pede que ela mande lembranças para Isabela e vai embora, sentindo a indiferença dela. Úrsula diz ao ginecologista que ficou sabendo que ele ajuda algumas mulheres nessas coisas erradas. O ginecologista diz que os favores não são grátis. Úrsula diz que só precisa de um papel onde diga que ela está esperando um filho e pergunta quanto isso lhe custaria. Daniela vai ao quarto da filha levar o almoço dela, mas não a encontra ali. Ela fica preocupada e sai procurando Isabela pela casa. Amparo conta à família que até que paguem todas as multas, o restaurante seguirá fechado. Léo sugere que eles procurem outro lugar e Úrsula acredita ser uma boa ideia. Macário diz que para isso eles precisam de muita grana para investir em um novo lugar. Humberto diz que eles devem brigar para conservar aquele lugar. Fausto chega ali, mostra a cópia do contrato do terreno e manda ela assinar para que ela e sua família vivam o resto de suas vidas tranquilos. Amparo lê o documento, diz que é muito dinheiro e Macário estimula que a esposa venda. Amparo olha para o restaurante e diz que ali está toda a vida deles. Úrsula também tenta fazer a cabeça de Amparo para vender. Memo diz à irmã que o que ela decidir, eles irão apoiá-la, mas se fosse ela, não venderia. Léo concorda com Memo e diz que ali ela tem toda a sua família, onde todos lutarão para sair à frente. Fausto diz que entende o grande valor sentimental que tem aquele lugar, mas antes disso devem ser objetivos. Amparo diz que a decisão que for tomar é o melhor para todos. Ela agradece a oferta de Fausto, mas não irá assinar o documento. Todos os santos comemoram e deixam Fausto com a cara no chão. Daniela se angustia por não encontrar Isabela. Fausto diz a Amparo que se for por dinheiro, ele pode aumentar a proposta. Macário briga de foice no escuro, diz a Amparo para ouvir a proposta do senhor. Amparo diz a Fausto que não é questão de dinheiro. Memo diz que com eles as coisas não se resolvem com grana. Amparo diz a Fausto que já decidiu e não irá vender nada e ele já pode se retirar. Fausto, Macário e Úrsula não gostam nada do que ouvem. Desesperada, Daniela manda uma mensagem para Fausto dizendo que Isabela desapareceu. Fausto diz a Amparo que ela pode pensar em sua proposta até tomar uma decisão definitiva. Memo diz que está decidido, já está tomada e os terrenos não serão vendidos. Daniela liga para Memo e conta que Isabela desapareceu e não a encontra por nenhuma parte. Ela diz que tentou ligar para o Fausto, mas ele não a atende e não sabe o que fazer. Memo pede que ela se acalme, que o Fausto está ali falando dos terrenos e irá avisá-lo. Fausto fica sabendo que Isabela desapareceu. Isabela saiu de sua casa e foi até a casa de Amparo para brincar com José. José pergunta como ela chegou ali. Isabela diz que foi brincar com ele, pois na casa dela é tudo muito chato. Memo diz a Fausto que Daniela procurou Isabela por toda a casa, mas ela não está lá. Fausto diz a Amparo que vai deixar os documentos com ela e já precisa ir. Memo se oferece para ajudar a procurar Isabela, mas Fausto, irritado, diz: Não, esse assunto é da minha família e não sei por que a Daniela ligou para você. Isabela conta a José
que veio escondida na casa dele. Aproveitou que a porta do caminhão de Memo estava aberta e se escondeu lá para ir ali. Memo diz à família que não pode ficar assim e irá procurar Isabela, e Úrsula diz que vai com ele. Humberto diz ao filho que o pai da menina já pediu para não se meter. Amparo diz que sim, mas devem se unir para encontrá-la, pois é só uma menina e amiga do José. José repreende Isabela por ter saído de casa escondida e diz que a mãe dela deve estar muito preocupada. Os dois vão juntos até Memo e Isabela o abraça. Amparo se angustia pelo desaparecimento da sobrinha e diz a Léo que é desgraça atrás de desgraça. Ela diz que o Memo deve dizer toda a verdade de uma vez por todas. Depois, Macário diz a Amparo que ficou pensando e deveriam procurar alguém que entenda de vendas de terreno para estarem seguros que o senhor Fausto oferece é justo. Amparo diz a Macário que não quer pensar nisso agora, e para ela é mais urgente encontrarem a menina. Macário diz que sim, mas já estão procurando e devem pensar no assunto deles. Amparo diz que já tomaram uma decisão, mas Macário segue insistindo para que ela mude de opinião. Memo repreende Isabela pelo que fez e diz que não foi certo. Úrsula pede que Memo não brigue com ela, que todos já foram crianças algum dia e fizeram essas travessuras. Memo liga para Daniela, diz que encontrou a Isabela e está ali com ele. Macário tenta fazer chantagem emocional em Amparo para vender os terrenos, dizendo que eles e os filhos viveriam muito bem. Isabela chega à cozinha e Amparo fica feliz ao ver a sobrinha. Memo conta que Isabela entrou em seu caminhão escondida para brincar com o José. Amparo pede que Isabela não volte a fazer isso, porque todo mundo que ama ela ficaram preocupados. As duas se abraçam. Memo leva Isabela de volta à mansão e ela corre para abraçar a mãe. Isabela pede desculpas e que já disseram que ela fez mal em ir sem avisar nada. Daniela diz que sim, mas agora ela já está ali e pede que jamais volte a fazer isso. Fausto diz: "E você deveria muito menos subir no caminhão de um estranho." Isabela diz que o Memo não é um estranho. Fausto diz que ele é só um empregado e não faz parte da família. Jerusa leva Isabela para o quarto. Daniela agradece Memo por levar Isabela de volta. Memo diz que ela não precisa agradecer. Fausto diz que os acompanhará até a porta. Memo sai na frente e Úrsula diz a Fausto: "Você se lembra do que eu te disse na praia? Não existe pior cego do que aquele que não quer ver." Fausto entra dentro de casa e diz a Daniela que não pode acreditar que a Isabela fugiu para ir naquele lugar e quantas vezes disse para ela que não o agrada que ela conviva com aquela gente. Daniela diz a Fausto que o importante é que a filha deles está bem. Ela vai ao quarto da filha e pergunta por que ela fugiu. Isabela diz que queria brincar com o José e que sempre fica presa em casa e é muito chato. Úrsula diz a Memo que entende Isabela. Como foi filha única, sempre quis um irmãozinho para brincar. Memo diz que ela disse que cresceu com o primo César e brincava. Úrsula diz que sim, mas não era o mesmo. Memo diz que tem algo para falar para ela, mas é melhor dizer amanhã. Úrsula diz que também tem uma notícia para ele, mas antes precisa confirmar. Ela diz que é algo que deixa ela muito emocionada e Memo fica intrigado. Daniela diz a Fausto que se não podem dar um irmãozinho para a Isabela, poderiam convidar o José para ir à casa deles brincar. Fausto diz que eles não têm nada a ver com aquela gente. Daniela diz que a Isabela tem muito carinho por José. Fausto diz: "Alguém pode me explicar o que está acontecendo nessa casa? Desde quando esses caipiras são os nossos melhores amigos?" Daniela pede que ele não fale assim, e para ela dá no mesmo onde eles vivem ou se dedicam, e o importante é que são pessoas de bons corações. Fausto pergunta se ela quer que vivam fora da cidade e compre um caminhão. Daniela diz que não vai discutir com ele, e nunca gostou dele falar com aquela soberba das pessoas. Fausto alega que Daniela está estranha desde que contratou aquele caminhoneiro, e prefere a gentalha do que pessoas do nível social deles. Daniela diz que um bom ser humano se encontra independente de sua classe social. Fausto pergunta se o Memo é um bom ser humano para ela ou algo mais. Ele reclama por ela ter ligado para Memo para dizer sobre o desaparecimento da filha. Daniela diz que se ele não estivesse tão ocupado, poderia ter recebido a chamada. Fausto diz que está acontecendo algo entre ela e o Memo e confronta se ela gosta do caminhoneiro. Macário volta a insistir com Amparo para vender os terrenos. Gente,
Poderiam dar uma paulada na cabeça desse Macário. Que cara chato. Daniela diz a Fausto que não pode acreditar que ele está perguntando isso para ela. Fausto diz que não gosta do tratamento dela com o caminhoneiro, que não é uma simples relação de empregado e patrão. Ela diz que Memo está abusando da confiança dela e ela permitindo. Fausto diz que Memo é um oportunista e não precisa trazer o resto da gentalha de Memo para a casa deles. Daniela pensa consigo. Ai, meu Deus, essa situação já está no limite.